Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Tu falou aí um pouquinho mais cedo que tu tem os teus planos ali na TV e tal. Sempre como comentarista? Ou tu tem tesão de narrar alguma coisa, cara? Não. Não, né? Narrar não. Bem diferente, né? Tem questão de impostação de voz e eu sempre falo, a gente é um complemento do narrador, né? A estrela maior de uma transmissão é o narrador, é o cara que passa a emoção através da voz para vocês que estão em casa. E não é fácil, é difícil, é bem complicado. E não tá dentro dos meus objetivos, não. Eu quero... Mas ser comentarista é brabo também, que é fácil de falar uma merda ali, pelo menos... Eu fico vendo que assim, o caralho, maneira essa colocação que o cara fez. O Galvão, ele bota a maior pressão, né? Porque o Galvão começa a parada ali, ele fala, sei lá, o jogador tal tá mal, entendeu? E o que você acha aí, cara? O que você acha? Tu, caralho, e agora, mané? Eu acho que ele é um bananão. Não, tipo, hoje a polêmica do dia é o áudio vazado do Galvão, né? Sim. Que vocês devem estar acompanhando o Sim. negócio do Neymar. E você tem que tomar muito cuidado, porque é muito legal estar dentro da Globo, como vocês que são uma referência de podcast, mas você vira um canhão, né? Tudo que você fala tem uma repercussão muito grande, pro bem e pro mal. Então você tem que pensar muito antes de emitir uma opinião e uma coisa que eu sempre procuro trazer pro meu comentário é não esquecer que eu fui um deles, que eu fui jogador. Eu sei o quanto dói uma crítica, eu sei quanto machuca a tua família, porque a gente cria uma casca, você está acostumado. Eu comecei com 5 anos de idade, então quando você chega no profissional, você passou por tanta coisa que a crítica, por mais maldosa que seja, ela não te ataca. O que te machuca é na hora que você vê teu filho, que você vê tua mãe, que você vê tua esposa sofrendo por causa de um comentário maldoso. Eu não faço isso. A minha crítica sempre é muito respeitosa. Eu tenho que fazer, porque eu sou comentarista, sou pago para isso. Agora, eu não preciso falar que o Igor é uma porcaria e que não merece vestir a camisa do Flamengo. Eu posso dizer que hoje ele não está num dia bom e que talvez fosse importante uma substituição para mudar um pouquinho o jeitão de jogar. É a forma que eu procuro tratar, não esquecendo que antes do jogador tem um ser humano e ele tem família e eles ficam chateados, sim. E hoje em dia, tipo, a internet trouxe muitas coisas boas, mas assim, lá no passado a pressão era diferente, né? Porque hoje é todo momento, todo lugar, você não tem um segundo de paz, né? A não ser que você desligue tudo, né? E é difícil desconectar hoje em dia, Os né? caras criticam o Neymar, né? Demais, né? E tantos jogadores, foi pra noite, tá na balada. Falou, você foi... Deixa eu só te explicar uma coisa. Eu fazia as mesmas coisas que eles fazem. A única diferença é que não existia câmera no celular. É só essa a diferença. A gente aprontava, a gente dormia tarde, a gente pegava a mulher, a gente às vezes discutia com o torcedor. É tudo igual. Não mudou. O que mudou é que hoje você tem mais acesso à informação, você tem acesso às imagens, e hoje aconteceu aqui em São Paulo ou lá no Catar, em um clique você tem acesso a tudo que está acontecendo. Essa é a única diferença. E aí existe uma mudança de comportamento que eu acho que os jogadores têm que ter noção da imagem que eles têm e do alcance que ela gera e tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas esse cuidado, tu acha que passa por se privar mais ainda? Tipo, eu fico bolado com esse lance de nego pegar muito no pé do Neymar, porque o Neymar é a estrela que é e tal. Mas, pô, é meio desumano até, porque, porra, ele não faz nada da vida dele, ele é obrigado a ser uma máquina de jogar futebol. Então, assim, pra ele tomar mais cuidado, acho que só se privando mais ainda da vida pessoal. Então tem uma linha aí difícil pra caramba. Difícil. De o que eu vou fazer aqui e correr o risco de me expor, ou não vou fazer nada e vou ser só uma máquina. Os caras enlouquecem também. Enlouquece. Só de trabalhar sem parar, tem que fazer alguma coisa. Você já conheceu algum jogador que fosse essa máquina, tipo assim, ele só joga bola e o foco dele total nisso e mais nada? Tem. Talvez o Cristiano Ronaldo hoje seja o grande exemplo disso. O Messi também. E aí eu acho que a comparação ela é um pouco maldosa. O Neymar é muito... O Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, para mim, e talvez eu colocasse o De Bruyne aí nesse quinteto, são os maiores jogadores do mundo na atualidade. Acho até que o Cristiano Ronaldo e o Messi já num outro momento de carreira, e acho que hoje, tecnicamente, na parte técnica, o Neymar é o mais completo deles. Só que o Neymar tem essa rejeição por conta da imagem dele.
Ah, olha o que o Cristiano Ronaldo e o Messi fazem e o que o Neymar faz. Cara, os dois são casados com um filho constituído e o Neymar é solteiro. Você solteiro tem um comportamento diferente da vida de casado. O Neymar faz algumas bobagens? Faz. Se expõe? Se expõe. Cara, mas é isso. Você não... Talvez, cada um... Você tem que encontrar o equilíbrio. Da mesma maneira que eu falei, cara, eu encontrei o equilíbrio na minha vida em relação ao meu trabalho e ao crescimento dos meus filhos. O Cristiano Ronaldo e o Messi, talvez eles tenham... Hoje eles se privem de muito desse lado social. Por quê? Porque eles já estão no final da carreira, eles já estão num outro momento. O Neymar, eu vou te falar, eu conheço um Neymar que muita gente não conhece, tá? O Neymar pai, que trouxe a família para morar, da ex-esposa para morar em Paris para ficar perto do filho, que tem uma fundação que gera emprego, que gera oportunidade e que durante a pandemia não demitiu nenhum funcionário e todos eles tem as questões dos patrocínios, mas que paga do bolso dele. Então, assim, tem muita coisa legal que o Neymar faz. Pô, quando ele fizer bobagem, critica, mas também mostra o lado legal. A gente só critica. A gente chega numa Copa do Mundo e essa é a minha maior reclamação em relação à imprensa. Cara, cada um vai olhar pro seu umbigo e defender o teu país. A gente não. A gente aponta o dedo e mata o Neymar. Ah, porque ele é cai-cai, porque ele tá isso, porque ele tá... Cara, você não vê os caras da França fazendo isso com nenhum jogador da França, da Itália, da Inglaterra. Cara, a crítica, ela é construtiva. Mas eu acho que você tem que ter um certo discernimento, tem um limite. E eu acho que no caso do Neymar, as pessoas passam do limite. Volto a dizer, muitas vezes ele dá mole. Muitas vezes ele bate de frente de uma maneira que ele não deveria. E uma vez eu falei, cara, você vai ficar chateado comigo, você pode não gostar do que eu te falar, só que um dia você talvez dê importância. Você está errado por causa disso. Isso vai te prejudicar. Eu estou do outro lado. Hoje eu sei como funciona a cabeça da imprensa. Cuidado. Ele falou, beleza. Ficou uma semana, 10 dias sem muito contato, mas talvez ele tenha registrado essa informação. E com o passar do tempo ele sabe que eu falei para o bem dele. Talvez tenha entrado por um ouvido e saído pelo outro, não sei. A forma como ele digeriu o meu comentário, eu não estou dentro da cabeça dele, nem convivo com ele para saber. Mas eu, como amigo, eu acho que eu precisava falar. Eu falei. Ele é um menino, ele não é mais um menino, ele já tem quase 30 anos de idade. Ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Eu só acho que a gente precisa entender um pouquinho mais esse outro lado. Eu não falo do extracampo. Eu não quero saber se ele foi pra noite, se ele pegou duas ou três, se ele tá no carnaval. Eu quero saber se dentro de campo ele tá funcionando, ele tá performando. Se ele tá fazendo, o que ele faz fora de campo é problema dele. No domingo, teve jogo, né? Que inclusive ele não foi muito bem, né? Saiu uma entrevista dele, né? Falando que ele talvez a próxima Copa seja a última dele, né? E aí todo mundo, meu Deus, mas por quê? Sabe? Tipo, é bem óbvio, porque se você olhar como que se lida as coisas, né? É muita pressão, né, cara? Tipo, ele ganha lá os milhões e tudo e tal, mas ele continua sendo um ser humano, cara. Ele não é uma máquina, é muita pressão. É a coisa assim que... E ele não tem só a pressão de ser esse jogador gigante, mas ele ser, tipo, a única esperança que o Brasil pode ter na Copa do Mundo. É só ele, sabe? Ele tem que carregar tudo, né? Então não é uma coisa fácil de lidar. Eu concordo também que, tipo... vai cometer erros, acontece, mas eu acho que é muito acima do normal como a figura Neymar é perseguida, né? Não me surpreendeu, porque a gente já sabia que ele estava cansado, tá? Mentalmente cansado. Externar isso dá essa repercussão toda, mas a gente sabe o quanto ele está incomodado com todas essas perseguições, principalmente... Eu sempre falo isso, o jogador sabe quando ele jogou mal. O Neymar saiu do jogo contra a Colômbia, ele sabe que ele não foi bem, ele sabe que ele tomou decisões erradas, ele sabe que ele joga muito mais do que ele jogou. A minha função como comentarista é dizer exatamente isso. O Neymar hoje não está bem. O Neymar hoje deveria ter sido substituído, mesmo que seja difícil tirar o craque do time, porque até o craque tem os seus dias ruins. Ponto. Mas a gente sabe como ele está cansado em relação a tudo isso que a gente está conversando, que são conversas de WhatsApp, enfim. O que eu gostaria muito é que a pandemia trouxesse um pouquinho mais de reflexão em relação a esse tipo de análise, entendeu? Que a gente olhasse com o mesmo carinho que a gente olha para Simone Biles, na hora que ela pede para não disputar tantas provas onde ela é a favorita de todas, e gera uma discussão. Vamos olhar com esse mesmo lado humano para o Neymar também. Né? Vamos olhar para todos eles da mesma maneira, porque são atletas de altíssimo nível, estão entre os maiores de todos os tempos, recebem para isso, tiram proveito do talento deles, ninguém está falando que são coitadinhos, não é nada disso. Mas não vamos esquecer que antes do ser humano, antes do atleta existe o ser humano.
e que ele é passível de erro. Vai ter o dia ruim do Neymar, como teve o dia ruim do Messi, como teve o dia ruim do Cristiano. Todo mundo um dia falha. E aí no dia da falha tem aqueles que vão pisar na tua cabeça e aqueles que te derem a mão. Isso é construção. Hoje eu, como comentarista, tenho alguns posicionamentos diferentes da maioria, tá? Então a imprensa sempre fala, vocês vão ouvir direto e aí quando pedem minha opinião eu fico contrário a eles. Eles falam, porque hoje o treino é tudo fechado. A Itália abre. A Inglaterra abre. O Manchester City abre. Só a imprensa quer que abra. E aí na hora que você divulga, você está dando arma para o seu adversário. Então por que precisa abrir? Porque as relações são muito diferentes. São mesmo. A minha relação, na minha época, a minha relação com a imprensa era muito mais aberta. A gente tinha muito mais proximidade com os jornalistas. Mas é uma construção. Por que o jogador é emitido? Você já se perguntou por que ele não quer falar com você? Cara, eu converso com os jogadores. Quando eu preciso ligar para algum deles, eles me recebem com o maior prazer do mundo. Isso é construção. Porque talvez eles me recebam porque eles sabem que quando eles vão mal, eu falo que eles vão mal. Mas eu não piso na cabeça deles. Então, hoje, talvez aqueles que se queixam são os primeiros a dar porrada nos caras. E aí depois você quer uma exclusiva. Pô, na hora que você teve a oportunidade, você pisou na cabeça dele. Agora você quer uma exclusiva? Ação e reação. Você planta, você colhe. Se você não foi legal, por que o cara tem que ser legal com você? Porque... bate, você tem que dar a outra face. Tem que dar o pelo amor de caramba, Deus. meu. Se você bateu, você vai apanhar. É simples assim.